Para quem se mata, o suicídio é visto muito mais como uma solução de um problema do que com o fim da vida corporal, uma desistência da vida. E normalmente esse problema tem uma origem psíquica ou é percebida psiquicamente, como, por exemplo, alguém muito endividado na Alemanha depois da crise de Nova York, se mata porque não consegue manter o seu padrão de vida e sua dignidade. Alguém que se sente desencaixada em Nova York nos anos 60, termina com sua vida como uma forma de terminar com angústia, com qual se sente colocada no ambiente onde vive, E com essa introdução eu crio a quase resenha mais spoilerizada da história aqui das resenhas ou vídeo resenhas ou booktubers que nós temos, Na verdade é um quase resenha porque eu não pretendo reportar toda a história, mas fazer um link entre a própria vida pessoal da Sylvia Plath com a própria história da redoma de vidro, que em inglês tem o título de Bell Jar. Bell Jar simplesmente seria redoma em inglês, mas eu acho que redoma de vidro espelha bem. Quando eu penso numa redoma de vidro, eu mesmo penso numa redoma de vidro, penso numa coisa mais forte, E a palavra redoma em si, até utilizada agora num certo sentido na própria guerra de Israel, que usa a palavra domo, que tem aí uma mesma raiz da palavra redoma, que é uma proteção, que é algo forte, que registra também um ataque forte, mas redoma de vidro é uma boa tradição, porque essa coisa com a qual você é enclausurado e qual vive protegido, respirando o mesmo ar, independente do que está de fora, do recipiente, do receptáculo, do ponto de vista da expressão Bell Jar em inglês, uma coisa muito frágil, que pode se quebrar há muito tempo. Você vive, está isolado do mundo, mas aquela proteção que lhe isola do mundo, ela é ao mesmo tempo muito frágil, muito fácil de quebrar. E é isso que a autora, que escreve um livro super biográfico, não chega a ser a vida dela ipsiliteris, mas é muito próxima, E desculpe, o seu azar de ter aberto esse vídeo e já saber que tem um suicídio na história. A autora desse livro se suicida no mesmo ano em que escreve o próprio livro, A Sylvia Plath escreveu uma série de trabalhos. Ela inicialmente era mais conhecida como poeta do que como contista ou como romancista, Era escritora e o marido também era escritor, se casou com um marido. Um relacionamento tão abusivo que os diários que ela escreveu, que foram permitidos serem publicados anos depois da sua morte, mostram que o marido tentou estrangulá-la no próprio dia da lua de mel, para você ter uma ideia de quão tóxico era este relacionamento. E os diários mais próximos do momento onde ela morreu jamais foram publicados, foram dados um fim pelo próprio marido, e portanto isso gera uma desconfiança de que a morte dela tenha muito a ver ou foi muito acentuada com a convivência que tinha com o marido, e hipótese ainda acentuada porque a segunda esposa do marido, que era amante enquanto ela vivia com a Sylvia Plath, também se suicidou. Então reforça a hipótese de que o marido, que também era escritor, teve uma influência muito grande, ou no pior das hipóteses, ou no melhor das hipóteses, como queira olhar, as pessoas com tendência à depressão se sentiam atraídas pelo Ted, que era o marido dela, Então, a Sylvia Plath, como a personagem principal, ela recebe bolsa, ela estuda em uma das principais escolas americanas, recebe bolsa, tem um trabalho, vai trabalhar em Nova York, E nesse sentido que eu coloco que o livro é muito próximo da biografia
da autora, que descreve uma moça que ganha um prêmio junto com outras e vai viver num hotel que, em tese, é muito bem, tem infraestrutura muito boa e é de um padrão mais elevado, onde outras moças também convivem no mesmo andar, né, com ela. A leitura, que fosse uma espécie de pousada, uma espécie até de pensão, né, que está ali hospedando mulheres, né, para viver, que na verdade era um projeto das famílias em levarem as suas filhas para um lugar isolado da convivência masculina, onde os homens lobos predadores pudessem, né, desviar a vida dessas moças. Elas estão lá em grande parte para acharem bons casamentos com homens e, portanto, o padrão de vida delas depende desse relacionamento com esses possíveis maridos aí, potenciais maridos que encontrarão. E a personagem vai descrevendo uma série de desenvolvimentos que envolve, né, essa vida pré-casamento, não só dela, mas como de outras suas colegas. E, na verdade, para mim e para outras pessoas que fazem parte do nosso grupo de leitura coletiva, né, descreve um início enfadonho. Para mim, eu percebi isso como uma série de sucessão de coisas bastante fúteis, mas embora eu entenda que essa algo que eu recebo como fútil é ao mesmo tempo uma estratégia literária da autora para descrever como aquela rotina na verdade não é muito empolgante, não é muito, é um cotidiano muito sem subsídio, sem substância, sem uma motivação real de vida, que vai deslanchar naquilo que vai ficando claro que é uma depressão do estádio da personagem principal, a Esther, né, durante este romance, né? E literariamente o romance ele tem uma coisa que é linear e vai relatando acontecimentos de possíveis paqueras, namorados, né? Homens bem-sucedidos, um deles é médico, está interessado por ela, mas no meio do romance essa coisa linear ela vai começando a se fragmentar, e aí você vai tendo um jogo de tempo, uma coisa que é colocada no meio, mas que depois vai ser explicada a posteriori, né? Os capítulos ele tem subseções, e essas sessões então envolvem uma manifestação e depois uma volta no tempo, ou uma explicação que vem depois para explicar aquilo, que ao mesmo tempo simula, né, uma fragmentação do próprio tempo e próprio sentido da vida que ocorre quando uma pessoa está em depressão. Ela começa a ter balanços de pensamento do tempo, a própria linguagem dela, né, ela remete a uma coisa que ela vai explicar depois, né, memórias que recuperam coisas mais longes com coisas mais próximas do momento onde os personagens, ou que a própria pessoa que sofre depressão vive. Isso vai sendo o ambiente, o ar que respira a própria personagem, que não é só aquela vida, né, do qual ela se sente menos interessada, mas também é o sentido da vida em si. Ele começa a se fragmentar nessa sequência de acontecimentos, né? A personagem tem várias características racistas, como eram racistas as mulheres brancas e as pessoas brancas dos Estados Unidos, e que talvez ainda sejam em sua maioria agora no século XXI, mas que sem dúvida nenhuma, né, esse país que vai lutar na guerra contra o nazismo e entre outras coisas contra a opressão dos judeus, era um país que o medalhista olímpico Cassius Clay, depois que se transformou, inclusive por conta disso, né, assumiu o nome de Muhammad Ali, ele está lá com a medalha de ouro, e ele é proibido em Nova York, essa cidade onde a personagem se dirige, de comemorar sua vitória lá, porque não era um lugar de negros, né? E Nova York é o lugar mais desenvolvido do mundo e dos Estados Unidos,
nessa época. Imagine como era o interior lá do Mississippi, do Missouri, né, do Arkansas, e por aí vai, né, Wisconsin, e por aí vai durante os anos 50 e os anos 60. A personagem principal é racista, faz vários comentários racistas com negros e asiáticos durante o romance e espelha aquilo que a gente sabe sobre a autora a partir dos seus diários, né, que ela também era uma personagem, uma pessoa racista nos Estados Unidos, no meio do século XX nos Estados Unidos, né? Então essas relações vão tendo, a personagem principal estuda numa boa escola, mas ela pretendia ir para uma escola melhor ainda, ir para Harvard, mas devido um trabalho dela não ser aprovado, isso acaba desviando ela dessa rota principal e acaba sendo um efeito também de abatimento que amplifica o seu estado depressivo, né? Ela trabalha numa revista feminina entre as questões de jornalista e repórter, né? Ali, mas que trabalhava muito com a escrita, e esse ambiente que ela trabalha também amplia essa noção, esse sentimento de futilidade, de um cotidiano muito ordinário e com o qual ela não se sente encaixado, que é uma outra característica muito comum de quem sofre depressão. E isso então vai se aprofundando e as coisas vão se tornando mais agudas, né? Para não tirar todo o gosto aí desse detalhe final, embora eu já tenha descrito um ambiente que é, ao meu ver, o eixo essencial da narrativa desse livro, que é muito vendido nos Estados Unidos, e muita gente que não leu conhece a história, inclusive séries, né, de TV fazem menções ao livro e contam piadas em cima de coisas bastante sórdidas que acontecem nesse livro, né? Por exemplo, eu não vou contar a coisa mais sórdida de todas, mas há um médico lá que sofre problemas de saúde, a personagem não tem nenhuma empatia com aquele personagem, o que faz com que o leitor perceba essa personagem, ora como um sinal mais agudo de depressão, e ora entendendo a indiferença que essa própria personagem tem com outras pessoas, né? Não só de outras raças ou de outras etnias, mas mesmo brancos, mesmo da mesma classe social e etc, né? Pela identidade que especialmente as mulheres têm com essa personagem, como ela é utilizada no mundo e como mulheres que se sentem desencaixadas se identificam com essa personagem, né? Esse livro teve uma divulgação muito grande mesmo entre os que não leram o livro, né? Conhecem eixos da história, e agora, no dia de hoje, a gente vai discutir um pouco aí com o grupo, né, que tem uma psicóloga. A gente está convocando muito a psicóloga para mencionar aí a coisa da depressão, mas esse grupo tem aí gente de direito, de economia, de geografia, né, das mais diferentes áreas ali. A gente já comentou isso em outras vezes, cinema, e a gente vai retomar essa discussão daqui a pouco, daqui a 2 horas, 2 ou 3 horas. Um abraço, pessoal, por hoje é isso aí.